Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tobinho e estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Copa do Mundo de 1938. Bom, vamos começar então. A Copa do Mundo de 1938 foi sediada na França e tiveram 15 seleções participando. Nessas 15 seleções que participaram, uma era da América do Sul e uma na América do Norte. E 13 seleções eram da Europa. Das 13 seleções europeias que participaram foram a atual campeã Itália, o país sede França, a Polônia e a Noruega, que faziam sua estreia na Copa do Mundo, a Romênia, a Bélgica, a Holanda, Suíça e Suécia e... qual que é o nome? A Alemanha, que ficou em terceiro lugar na última Copa do Mundo, a Hungria e a Tchecoslováquia e a Ilhas Orientais Holandesa, que também estava fazendo sua estreia na Copa do Mundo. Na América do Sul foi o Brasil e da América do Norte foi Cuba, as seleções que participaram. E seguindo o mesmo formato da última Copa do Mundo, que foi a de 1934, que começou direto nas oitavas de finais, a Copa do Mundo de 1938 também começou direto nas oitavas de finais, com uma diferença que só tinha 15 seleções participando. Então, nas 15 seleções, eles fizeram sorteio. E a seleção que sobrou, a última seleção que sobrou, que não foi sorteada, avançou direto para as quartas de finais, que foi a Suécia, que no sorteio tudo foi a única seleção que não foi sorteada, então, por ser a única que não foi sorteada, a Suécia avançou direto para as quartas de finais. Nas oitavas de finais, os confrontos foram Suíça, que enfrentou a Alemanha, num jogo onde terminou empatado em 1-1, e foram para o jogo extra, já que não tinha pênalti nada, foram para o jogo extra, onde a Suíça goleou e venceu a Alemanha por 4-2, eliminando a Alemanha. E cara, a Alemanha na última Copa do Mundo ficou em terceiro lugar e chegou aqui, perdeu logo uma goleada, né? Tomou logo uma goleada e caiu logo nas oitavas de finais. O outro confronto foi Hungria e a Ilhas Orientais Holandesa. E, bom, a Hungria venceu esse jogo por uma goleada de 6-0. Eliminou o país que estava estreando e avançou para as quartas de finais. E ainda bem, porque, cara, ficar falando Ilhas Orientais direto, cara, difícil, porque é um nome tão grande. O outro confronto foi entre França e Bélgica. Como eu sempre falei, as duas seleções nunca foram muito fortes, mas aqui uma ia ter que vencer. E a França venceu a Bélgica por 3-1. E avançou pela primeira vez para as quartas de finais. E a Bélgica foi eliminada mais uma vez. E Cuba enfrentou a Romênia. E nessa partida terminou empatado em 3-3, onde também foi para a partida de desempate. E Cuba venceu por 2-1. E avançando para a primeira vez também para as quartas de finais e eliminando a Romênia nas oitavas. A Itália, nas oitavas de finais, a Itália enfrentou a Noruega. E a Itália, atual campeão, venceu com facilidade, por 2-1. Venceu de boa, né? 2-1 e tal. A Noruega. E avançou para a próxima fase. Porque pega um país que está estreando, que nunca foi muito bom. Eu tenho certeza que o Brasil, mesmo nessa situação, fase ruim do Brasil, venceria de boa a Noruega. E pega a Itália aí, que é a atual campeã, né? E falando do Brasil, o Brasil enfrentou a Polônia nas oitavas finais. Uma partida que eu acho que foi um jogaço, hein? Porque a partida terminou em 6-5. O Brasil venceu por 6-5 na Polônia. E avançou também para a primeira vez para as quartas de finais. E cara, eu acho que foi um golaço. Um jogaço. Porque se não foi um jogaço, foi um jogo muito chato, onde o cara chutava e o goleiro frangava. Mas eu acho que foi um jogaço. Para ter 6-5, né? E por cima desse jogo aconteceu uma coisa que ficou marcada na história, né? Vou explicar mais pra frente. O último confronto das oitavas de finais foi entre Tchecoslováquia e Holanda, onde a Tchecoslováquia, que era a atual vice-campeã, ficou em segundo, venceu a Holanda por 3-0 e avançou para as quartas de finais. Chegando então nas quartas de finais, a gente teve o Brasil, que enfrentou a Tchecoslováquia, a Hungria, que enfrentou a Suíça, Suécia. A Suécia, que eu falei para vocês que como foi a única que não foi sorteada nas oitavas de finais, avançou direto para as quartas. E aqui nas quartas enfrentaram Cuba. E o último jogo foi entre França e Itália. Bom, o Brasil venceu ficou empatado em 1-1 com a Tchecoslováquia. Foram para a partida de desempate e o Brasil venceu por 2-1 da Tchecoslováquia, chegando na sua primeira semifinal
de Copa do Mundo. E entre Hungria e Suíça, a Hungria mais uma vez avançou e venceu por 2-1 da Suíça, chegando então também em sua primeira semifinal, já que na última Copa caiu nas quartas. E entre a Suécia, que começou a Copa nas quartas, e Cuba, que venceu a Romênia, que obviamente foi um jogaço, aqui não deu para Cuba e a Suécia venceu por 8-0 de Cuba. Os caras meteram a maior goleada nessa Copa e avançaram para a semifinal. E no último confronto, que foi entre França e Itália, a Itália venceu por 3-1 da França e avançou para a semifinal. Porque, de novo, a França não era muito forte e a Itália era atual campeão. Mas não vamos desmerecer a França porque são boas seleções. Mas a França venceu porque era a melhor. Na semifinal, a Hungria enfrentou a Suíça. Num jogo onde a Hungria venceu por... Suécia. Num jogo onde a Hungria venceu por 5-1 da Suécia e chegou em sua primeira final de Copa do Mundo. Cara, chegaram primeiro que o Brasil numa final de Copa do Mundo. E primeiro porque o Brasil enfrentou a Itália e não deu pro Brasil. A Itália venceu por 2-1 do Brasil, eliminando o Brasil e avançando para sua segunda final seguida. Segunda final seguida, cara, de Copa do Mundo que a Itália já estava indo. Mas antes de falar da final, tivemos o terceiro lugar, que foi entre Brasil e Suécia. E o Brasil, pelo menos, terminou aquela Copa, pelo menos conquistando alguma coisa. Pois venceu a Suécia por 4-2 e se consagrou pela primeira vez como terceiro lugar na Copa do Mundo, levantando uma medalha de bronze. Já melhor que nada, porque pelo menos foi para casa com uma medalha. E, pô, foi a terceira melhor seleção na Copa. E praticamente a terceira melhor do mundo. Porque o Mkhitaryan nem esse negócio de ranking não. O Mkhitaryan é a Copa do Mundo, cara. E onde você ficar na Copa do Mundo determina se você é bom, uma seleção boa ou não. Enfim, chegamos então na grande final, onde tínhamos a Itália, que era a atual campeão, preferida obviamente a levar o título e que estava em sua segunda final seguida. E a Hungria, que estava na sua primeira final de Copa do Mundo e que meteu 2 goleadas durante a Copa toda, venceu os jogos tudo de boa. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 2-0. Cara, a Hungria até a semifinal sofreu, nas oitavas até a final, sofreu apenas um gol. Venceu por 6-0 das Ilhas Orientais Holandesas, venceu por 2-0 da Suíça e venceu por 5-1 da Suécia. Cara, eles fizeram 13 gols e sofreram apenas um. Tava indo forte. Mas não deu outra. E a Itália venceu por 4-2, se tornando campeã da Copa do Mundo pela segunda vez e se tornando a primeira seleção a ser bicampeão. E tendo a honra de ter sua segunda estrela no escudo. E a Hungria, pelo menos, ganhou um vice-campeão. O que acho que é mais triste. É melhor ganhar um terceiro lugar do que um segundo lugar, cara. Né? Tipo, perder uma final. Bom, e indo para os jogadores individuais, teve um jogador brasileiro que se destacou nessa Copa do Mundo. Pois ele foi artilheiro e melhor jogador da Copa. Foi o Leonidas. Um jogador brasileiro que foi artilheiro com 7 gols e foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Cara, esse cara aí, por mais que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, para ele a Copa deve ter sido perfeita. Pois ele foi artilheiro, melhor jogador e ainda por cima ganhou uma medalha de bronze, de terceiro lugar. Ou seja, o cara surpreendeu e jogou muito nessa Copa. E o melhor goleiro foi o František Planix, da Tchecoslováquia. Eu acho que aqui também foi porque ele foi o goleiro que sofreu menos gol, porque ele 3-0, tá... ele sofreu 3 gols na Copa do Mundo. A Itália sofreu mais. Enfim, esse cara aí foi o melhor goleiro. E agora umas curiosidades que eu gosto de contar para vocês sobre essa Copa do Mundo. A primeira foi que a final da Copa do Mundo, a final entre Itália e Hungria, foi a primeira partida de Copa do Mundo transmitida ao vivo para o mundo todo. O que significa que o mundo todo viu a Hungria levar uma goleada na final, sendo esmagada pela Itália na final. A segunda é sobre o primeiro gol olímpico da história do futebol. Na partida entre Brasil e Polônia, o polonês Wismiłowski, sei lá como que
Vai estar escrito aí pra vocês o nome dele. Ele fez o primeiro gol olímpico da história do futebol. E cara, pô, por isso que eu falo que o jogo entre Brasil e Polônia foi bom. Porque além de ser um jogo que teve bastante gol, foi o jogo que teve o primeiro gol olímpico. E eu acho, cara, que é mais fácil fazer um gol olímpico do que falar o nome desse cara aí, hein? E os nomes dos poloneses é difícil de falar. A não ser o do Lewandowski. Ou se acha, vai escrever o nome do cara. Na moral, escrever o nome dos poloneses é difícil. A segunda foi sobre a bicampeã. A Itália foi a primeira seleção a chegar em 2 finais de Copa do Mundo seguida, ganhar 2 Copas do Mundo seguida e a primeira seleção a se tornar bicampeão. E a primeira a ter 2 estrelas no escudo. E os caras foram o primeiro em 2. A quarta sobre o boicote sul-americano, americano total, né? Que foi o seguinte: os países norte-americano e sul-americano queriam que tivesse meio que um rodízio de continente. A Copa do Mundo de 1930, a primeira Copa do Mundo, foi sediada no Uruguai, que ficava na América do Sul. E a segunda Copa do Mundo, de 1934, que foi a segunda Copa do Mundo, foi sediada na Itália, que fica na Europa. Então eles queriam que essa Copa de 1938 fosse sediada na América do Sul ou na América do Norte. E a Argentina se ofereceu para sediar a Copa do Mundo. Mas a FIFA não estava nem aí para o que eles queriam e marcou. E a Copa do Mundo foi sediada na França, que fica na Europa. Por causa disso, muitas seleções fortes se recusaram a participar da Copa do Mundo. Uruguai, Argentina, Chile, os Estados Unidos, México, se recusaram a jogar a Copa do Mundo. Então, praticamente toda a América se recusou, menos o Brasil e Cuba, que eles foram. Porque o Brasil jogou todas as Copas, como você sabe, e Cuba que deve ter aproveitado para poder estrear numa Copa do Mundo. E foi bom pro Brasil, ganhou o 3º lugar. E Cuba também não foi tão ruim, pô, chegou nas quartas. E o último é sobre a bola na Copa. A bola na Copa era a Allen, que era composta por 13 camadas de couro. E era feita também com cardachos. É praticamente um pouco semelhante à da última Copa do Mundo, mas foi isso aí. E, pô, o desenho. A partir das próximas Copa do Mundo, não desenhei mais a taça. Porque eu fui desenhando as taças e ficando tudo feio. Só desenhei a bandeira mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like aí para ajudar o canal. E se você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa Copa do Mundo, comenta aí nos comentários, que eu vou estar lendo aí. E dependendo de como for essa curiosidade, eu posso mostrar no próximo vídeo, né? Bom, eu queria pedir para que vocês que não é inscrito se inscrevessem no canal, porque, gente, a gente tá nisso aqui para chegar a ser inscrito. A gente tá com o quê? 96, se não me engano. Cara, a gente tá nisso aqui para chegar a ser inscrito. Então, galera, eu peço muito, por favor, para vocês que não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar, para conseguir essa conquista dos 100 inscritos, porque vai ser uma coisa muito grande para mim. Mas é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e falou. Fique com Deus!